Videoaula DCG. Então, vou falar sobre a origem do Triticum, mais conhecido como trigo. O Triticum é uma gramínea cultivada em todo o mundo. Ele ocupa o primeiro lugar em volume de produção mundial. O grão de trigo é um alimento básico, usado para fazer farinha, e com esta o pão, na alimentação dos animais domésticos e também como ingrediente para a fabricação de cerveja. O trigo também é plantado como uma forrageira, para os animais domésticos se alimentarem, como o feno. O trigo originou-se no Oriente Médio, há cerca de 10.000 e 8.000 anos a.C., provavelmente em regiões montanhosas, próximas ao vale do rio Tigre e Eufrates. Ocorreu uma mutação ou hibridação resultando em uma planta com sementes grandes, porém que não podia espalhar com o vento. Em 1948, o cientista americano Robert Birdwood descobriu sementes de trigo que datavam 6.700 anos antes de Cristo. Então, esse é o mapa da região conhecido como Crescente Fértil, onde provavelmente se originou a cultura do trigo, planta de trigo. Novos estudos cardiológicos sugerem que ele deve ter provindo de uma gramínea selvagem, Aegialopis saquarosa. O nome do gênero Aegialopis vem do grego aegilos, que poderia significar um bode, uma erva apreciada por cabras, ou talvez uma grama similar ao apreciado por cabras. Então essa é a imagem da planta que deu origem à planta de trigo. Os grãos de trigo eram consumidos numa espécie de papa, misturados com peixes e frutas. Da Mesopotâmia, o trigo espalhou pelo mundo. A invenção do pão é atribuída aos egípcios, que por volta de 4.000 a.C. descobriram o processo de fermentação de trigo. Os chineses já conheciam o trigo há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Com ele faziam farinha, macarrões e pastéis. Diz a história também que no século XIII, Marco Polo esteve na China e de lá trouxe o macarrão para a Itália. A expansão do cultivo levou o trigo para a Europa, nas zonas mais frias, onde a planta se aclimatava melhor, como Polônia e Rússia. A grande virtude desse grão é que pode ser moído, uma tarefa que realizou desde a antiguidade, com moinhos de pedra, e teve seu momento com moinhos de vento. A origem do precioso grão mistura-se com as lendas de quase todas as religiões, onde para os egípcios atribuíam seu aparecimento a Deus Ísis, os fenícios a Dagon, os hindus a Brahma, os árabes a São Miguel e os cristãos a Deus. A Bíblia faz frequentes referências à produção, uso e armazenamento e doenças de trigo. Através delas, ficamos sabendo que o trigo foi um importante alimento na Palestina e no Egito. Sua trajetória na história da humanidade, o trigo tem um papel decisivo também na invenção da escrita. Diz a história que a escrita foi criada pelos sumérios como forma de registrar e controlar o comércio dos excedentes de alimentos, entre eles o trigo. Por onde se espalhou, o trigo se tornou vitorioso, a tal ponto que os povos que se destacaram na colheita e no comércio dos grãos dominaram com mais facilidade os que eram mais carentes de cereal. No século XV, os biscoitos foram extremamente úteis durante as navegações, além de garantir doses de carboidratos aos navegantes, tinham vantagem de não estragar. Com o tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias como a rotação de culturas e a criação de moinhos de vento, houve um aumento da produtividade. No século XV, a planta foi levada na bagagem das grandes navegações e chegaram à América. Essa é a minha apresentação sobre a origem do trigo.